mas é tão fácil assim? É esse o seu argumento que você vai dar depois que você ver esse vídeo. Sim, é fácil, você vai entender o básico de função de segundo grau nesse vídeo curto e expresso. Então, sem mais enrolação, curte, comenta e compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Você me ajudar também, que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. Então, conto com o seu like, bora para a aula. Primeiramente, para uma função ela ser denominada de segundo grau, ela tem que ter algo específico, porque é isso que vai diferenciar ela ser do primeiro, do segundo ou do terceiro grau. Como que a gente vai ver? Primeiro, o formato de uma função de segundo grau, ela respeita essas condições. Ela tem os seus coeficientes A, B e C, em que o seu maior expoente ele está elevado a 2. E ele sempre acompanha o A. Ou seja, o A acompanha o expoente elevado a 2. Então você vê aqui, ó, x elevado a 2, x elevado a 1 e subtendido aqui, x elevado a 0. Então por que esse daqui é uma função do segundo grau? Primeiro porque tem o meu f de x, ou seja, o que eu colocar aqui está em função disso daqui. Por que do segundo grau? Porque o meu A está elevado a 2, ok? A minha variável está elevada a 2, ok? Então sempre quando a minha variável estiver elevada a 2, ela vai ser, e ela sendo maior expoente, é uma função do segundo grau. Desde que o meu A seja diferente de zero. Porque se no momento em que meu A for igual a zero, eu vou multiplicar pelo x ao quadrado e ele vai sumir. Sumiu isso daqui, o que ele vira? Como o meu x aqui é 1, vai ser uma função do primeiro grau ou de qualquer outro grau. Então, sempre o meu A sendo diferente de zero e o meu A tem que ser o meu x ao quadrado. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar esse aqui de exemplo. Ó. Essa primeira função, vou olhar a maior variável está elevada a 2. Ela é uma função de segundo grau? Sim, tá aqui, ó. Ela é uma função de segundo grau. Vamos analisar a segunda. Essa daqui, ó, poxa, Ed, não deveria ter os 3? Sim, porém, a gente vê que duas coisas. O maior expoente está elevado a 3, então a gente já vê que é uma função do terceiro grau. E os demais coeficientes não aparecem. Então não, essa daqui não é uma função do segundo grau, ok? Basta ter apenas o a e x ao quadrado para ser uma função do segundo grau. Agora, se você analisar aqui, ó, tá meio fora de ordem, mas aqui, ó, o maior expoente é x elevado a 2. Depois tem x elevado a 1 e você tem, ó, coeficiente a, coeficiente b e o c. O c é o termo independente, ele está sozinho. Então, sim, essa daqui também é uma função do segundo grau. Agora, olha aqui, ó, a função do segundo grau ela pode ter esse formato aqui, ó. Quais são esses formatos? Ao invés de ter o f de x, eu tenho o y aqui, ó. Agora vamos olhar para cá. Eu tenho o termo a, ok? O termo a está aqui, certo? Ele vale 1. Agora, eu tenho o termo c. O c não é o termo independente, mas eu não tenho o termo b. Isso aqui é uma função de segundo grau ou não é? É. Eu tenho uma função de segundo grau incompleta, porque falta o b. Perdão, é isso mesmo, falta o b. Pode faltar o b e pode faltar o c, mas jamais pode faltar o a, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, o termo a e eu tenho o termo c, mas eu não tenho b. É uma função de segundo grau? É também. Incompleta, mas é, tudo bem? Vamos olhar para esse aqui, ó. E essa daqui é a função do primeiro, segundo, terceiro grau. Olhei para o meu expoente, olhei para a minha variável, olhei para o meu expoente, função do primeiro grau. Então, não. Isso aqui não é uma função do segundo grau. Por fim, aqui, ó. Essa função aqui é do segundo grau? Opa, olhei para cá. O maior expoente é 2. Opa, por enquanto está certo. Tenho letra A, letra B, porque acompanha, e letra C. Opa, então sim, é uma função do segundo grau. É você bater o olho e saber identificar. Por que é importante identificar? Porque se eu identifiquei o que é uma função do segundo grau, eu sei também como resolver essa função do segundo grau, beleza? Agora a gente vai para a característica de uma função do segundo grau. Cada função apresenta a sua parte gráfica. Então, como que ela se comporta numa função, ok? Isso que a gente vai ver agora. Agora aqui, ó. Olhei a minha função, ela respeita a lei de formação, né? Que é A, B e C, tá completinha. Agora vamos lá, ó. Qual é o comportamento que ela vai ter? Lembrando que uma função do segundo grau, ela sempre vai ser representada por uma parábola, podendo ela ser nesse formato ou nesse formato. Tá, Ed, mas o que vai definir a minha parábola ser para cima ou para baixo? Vou demonstrar agora para você, ó. Vamos lá. A única coisa que eu preciso observar para minha parábola ter esse comportamento é só o meu coeficiente A. Por isso que eu falei que ele aqui era importante, ó. Ele tem que ser diferente de zero, porque é nele que a gente vai avaliar. Então vamos lá, ó. Se eu tiver o meu coeficiente A maior do que zero, eu vou ter uma parábola, ó, com a concavidade desse formato aqui, ó. Pronto. Parece até um roxinho, né? Inclusive tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então aqui, ó, o meu roxinho, ó. Ele tem uma aparência feliz.
Agora, quando que ele tem a concavidade assim? Quando o meu A, meu coeficiente A é maior do que zero. Agora, se o meu coeficiente A for menor do que zero, então significa que a minha concavidade vai estar invertida. Então ela vai ter essa concavidade. Então pode ser alguém triste, alguém preocupado. Aqui, ó. Pronto. É esse o comportamento. Então, se eu fosse colocar em um gráfico, ficaria assim, ó. Eu posso ter eixo X e eixo Y e algo assim, ó. Eu tenho um gráfico assim, ou até mesmo para representar esse daqui, ó. Eu posso ter algo assim, ó. E é assim que a gente tem a nossa parábola, ok? Quando o meu coeficiente é maior que zero, esse comportamento. Quando é menor que zero, esse comportamento, ok? Vamos finalizar agora achando as raízes de uma função. E aí você tem tudo que você precisa para saber calcular uma função. Agora, o que vem a ser o zero de uma função? O zero de uma função significa que eu quero achar o valor que ela tem. Quando o meu f de x vale zero. Significa, então, que no lugar de f de x, eu preciso colocar o meu zero. Então, fazer a minha função tender a zero. Então, significa o quê, então? Que no lugar de f de x, ó, eu vou colocar o quê? Zero. Ficando da seguinte forma. Menos 5x mais 6. Pronto. E aqui a gente cai no quê? Numa equação do segundo grau. E aí você resolve como você achar melhor. Vou aplicar o sistema de Bhaskara aqui, que é o método mais tranquilo de fazer, e a gente vai achar a sua solução. Primeiro, lembrando, eu preciso colocar os meus coeficientes A, B e C, para eu calcular o delta dessa função. Então, o meu A, ó, ele vale 1, que é o que acompanha o x quadrado. O meu B não acompanha o x, então ele vai ser menos 5. E o meu C vale 6. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, vou substituir esses valores aqui. Delta, então, b ao quadrado vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, ok? Vezes o meu c, que vale 6, ok? Então tá aqui, ó. Continuando a minha questão, menos 5 ao quadrado é 25. E agora vamos fazer a regra adicional. Menos com mais vai ser menos. E menos com mais continua sendo menos. Então vai ser menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. E 25 menos 24, delta é igual a 1. Pronto. Achei o meu delta. Vou fazer o quê? Aplicar no resto da equação. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Aplicando, então, a menos o b. Então, é menos o b que vale menos 5. Mais ou menos o delta que vale 1. Sobre 2 vezes o a. 2 vezes o meu a, que também vale 1. Okay? Com isso daqui, ó, vou continuar a conta aqui em cima. Vai ficar da seguinte forma, ó. Menos com menos fica mais, então x é igual a 5. Mais ou menos, raiz de 1 vai dar 1. Aqui, ó. Pronto. E 2 vezes 1 vai ser 2. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho mais ou menos, eu vou colocar 1 para mais e 1 para menos. Eu vou chamar de x', x2', ou x1 e x2, como você queira definir, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x1 e x2. O meu x1 vai ser o 5 mais 1 dividido por 2. Enquanto o meu x2 vai ser o 5 menos 1 sobre 2, porque eu tenho mais ou menos. E agora eu vou achar o valor de cada um. x1 é 5 mais 1, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, meu x1 vale 3. Agora, vamos fazer com o x2. x2, 5 menos 1 é 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. E aqui eu chego na solução da minha função, ou seja, a raiz da minha função é 3 e 2, ou seja, 2 valores possíveis para que a minha função seja zero. Ou seja, a solução é x igual a 2 e x igual a 3. Essa é a solução da minha função. Essa é a raiz ou o zero da minha função. Mais um exemplo aqui, ó, vou apagar a lousa e mais um exemplo para vocês, só que agora usando uma função de segundo grau incompleta, que também a gente faz de uma forma diferente. Quando ela é incompleta, você pode usar Bhaskara, ok? Mas você pode usar da fatoração, você pode usar de diversas formas para fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o método que eu vou isolar a minha variável. Então tá aqui, ó.
Lembrando que o zero da minha função significa que o meu f de x vale zero, então 0, que é igual a x quadrado menos 9, ok? Se o meu 9 está positivo, ele vai passar para o outro lado. Perdão, se ele está negativo, ele vai passar para lá positivo. Então, ficando da seguinte forma, ó, x ao quadrado, que é igual a 9, certo? Tudo bem? Todo mundo entende isso, né? Ok. Agora, se eu tenho uma potência quadrada, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada. Ficando assim, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 9. E essa altura do campeonato você já sabe que a raiz de 9 é 3. Então, resposta, x é igual a mais ou menos 3. O que significa isso? Que a sua solução são duas. Solução, então, pode ser o mais 3 e também o menos 3. Ou seja, para minha função dar zero, ou seja, o zero da função e a raiz da função, os meus valores para essa solução tem que ser igual a mais 3 e a menos 3, ok? Para finalizar, algumas características da nossa função do segundo grau. Vamos lá. Primeiro, relembrando um pouco de equação de segundo grau. Quando eu tenho o meu delta maior que zero, quando a gente fez a conta lá, significa que eu vou ter que possuir duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes que vão existir, porém elas vão ser diferentes entre si. Ou seja, o meu x1 vai ser diferente do meu x2, ok? Agora, quando o meu delta é igual a zero, eu também vou possuir duas raízes, porém elas serão iguais. Então, o meu x1 será igual ao meu x2, ok? E por fim, se o meu delta for menor do que zero, aí eu não vou possuir nenhuma raiz, ok? Não vou possuir um valor satisfatório para x. A gente, inclusive, diz que x não vai pertencer aos reais, ok? Então, x não vai, o meu valor de x não vai possuir uma raiz. Agora vamos lá. A gente também falou como é o meu comportamento quando o meu coeficiente A é maior ou menor do que zero. A gente sabe que quando ele é maior que zero, a concavidade é para cima. Quando ele é menor que zero, a concavidade é para baixo, certo? Agora, como que a gente une esses dois juntos aqui? Primeiro, a gente precisa entender que no meu gráfico, eu vou desenhar aqui para vocês, as minhas raízes é justamente onde a minha parábola corta o eixo x, ok? Então, quando eu fizer isso daqui, ó, o meu eixo x, ou seja, a solução que a gente achar aqui, é justamente onde ele corta no eixo x. Tá vendo que o eixo x é esse daqui? Então, esses pontos aqui são exatamente essas raízes. Agora, como é que vai ficar os tipos de gráfico quando a gente colocar tudo isso aqui? Quando eu tiver algo maior que zero ou menor que zero, quando eu tenho delta maior que zero, menor que zero, igual a zero, como funciona toda essa bagunça? Vamos lá. Da seguinte forma, então, ó, vamos lá. Quando o meu delta é maior que zero, ok, eu sei que eu tenho duas raízes, mas o meu coeficiente angular, ele é maior que zero. Primeiro, então, a minha parábola vai ser com uma concavidade para cima, por conta disso daqui, ok? Agora eu vou colocar aqui, ó, meu gráfico aqui, ok? Vamos supor que ele está assim, ó, ok? Agora, se eu tenho o meu x1 diferente de x2, significa que ele vai, ó, tocar em dois pontos no meu eixo x, ok? Ah, Ed, então significa que aqui é diferente? Sim. Olha aqui, ó, eixo x e eixo y. Primeiro que a concavidade vai ser para baixo, e ele pode ser em qualquer lugar, ok? Mas vamos lá, ó, tá aqui, ó. Porém, se o meu delta for maior do que zero, ele continua tocando em dois pontos, porque eu tenho duas raízes, ó. Essas duas raízes aqui, ó, como o meu delta é maior que zero, tem duas raízes, então ele vai tocar em dois pontos no eixo x, ok? Agora, aqui é diferente. Por que aqui é diferente? Pelo seguinte, ó. Aqui, ó, como eu só vou ter uma raiz, uma única raiz, significa então que a minha parábola só vai tocar no eixo x uma única vez. Exatamente isso. Então vamos aqui, ó. Primeiro eu sei que quando ele é maior que zero, a minha concavidade vai ser para cima. Porém, tocando em um único ponto no eixo x. Então ficando da seguinte forma, ó. Ele pode ficar assim, ó. E aqui, ó, ele vai tocar em um único ponto no eixo x. O contrário também é verdade. Ele pode ser assim, ó. Ele pode ficar da seguinte forma. Tá aqui, ó. E ele toca também, ó, em um único ponto no meu eixo x. Porque eles têm a mesma raiz, ok? Uma única raiz ou a mesma raiz. Por fim, quando ele não tem raiz, significa então que ele não tem valor para x, então ele não vai tocar no eixo x? É exatamente isso. Fica da seguinte forma, então, ó. Tá aqui o meu gráfico. Quando eu formar ele, então primeiro, com cavidade para cima, mas ele não vai tocar, ó, então eu vou isso aqui, ó. Não está tocando no eixo x.
Ah, Ed, então para baixo é a mesma coisa sem tocar no eixo X? Exatamente. Então tá aqui, ó. Não vai tocar. E a gente não tem uma solução. E esses são alguns dos comportamentos que uma função de segundo grau vai ter, ok? E esse é o básico que você precisa para fazer as suas provas, para fazer os seus estudos, beleza? Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, comenta, compartilha e principalmente dá aquele like que fortalece, me ajuda a continuar nessa empreitada que é a matemática. Espero poder ter ajudado, sobretudo que você tenha entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!